Eu gostaria de fazer alguns registros. Histérica, raivosa, emotiva, chorona. Quando está perdendo a discussão, chora na mesa, levanta e vai embora para o banheiro. Não tem opinião formada sobre nada. Muda de ideia. Quem não escutou isso em alguma reunião das quais a gente participa? Em alguma audiência? De alguma parte, de algum cliente? De algum contratante? De alguma discussão sediada na Ordem dos Advogados do Brasil, defensora das liberdades, da igualdade, das garantias e dos direitos? Isso aqui não é positivamente uma discussão de gênero, nem um desabafo pessoal de uma pessoa magoada. Pelo contrário. Eu acho que essas circunstâncias pelas quais a gente passa hoje se devem muito a partilhar as experiências que nós, como mulheres e advogadas, temos. E com os nossos amigos, companheiros, homens, que, por assim dizer, não estão do outro lado da mesa, do outro lado da ideia, do outro lado, mas que, efetivamente, tem que se acostumar a não nos catalogarem, a não criarem essa barreira de características, seja pela condição física, seja pela aparência, seja pelo cuidado, seja pela opção sexual, seja pela postura mais ou menos feminina em todos os nichos desse mercado chamado advocacia. E é importante fazer alguns registros aqui, minha querida Eduarda, que a gente sabe do que está falando. E, como eu disse, não é uma reclamação, não é um tom de vitimização, porque a situação de vitimização da mulher, ela não tem nenhum ganho, ela não oferece nenhuma perspectiva. Então, não é nesse sentido que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para partilhar as circunstâncias de ordem pessoal, fazermos isso refletir na sociedade e, especialmente, na advocacia como um todo. As interrupções. Tem 2 estudos de 2 universidades americanas com dados estatísticos que eu não vou cansar vocês para passarem, mas, assim, proporcionalmente, é muito maior a interrupção de um homem em relação a uma mulher em qualquer tipo de reunião, em qualquer tipo de manifestação, do que entre 2 homens. E há um contexto agora estudado cientificamente, portanto, grandes passos nós estamos tomando, porque a conscientização faz parte de um processo de aprendizagem e de mudança de postura, dentre os quais um estudo especificamente feito pela Escola Superior de Publicidade e Marketing de São Paulo, uma cientista da área de ciências sociais, que desenvolveu uma análise técnica acerca da questão da agressão verbal. E a agressão verbal passa por várias maneiras. A primeira, obviamente, é a agressão, né? São frases que não dizem respeito ao contexto da discussão e que desestabilizam emocionalmente, atingindo especialmente a condição feminina. Mas existem outros tipos de agressões verbais absolutamente veladas, tal como a impostação de voz mais alta numa discussão, a interrupção com maneiras de se portar do tipo... Ou, ainda, com a total ignorância do contexto com o qual a mulher está se manifestando. Então, ela fala com a minha mão, volta o assunto, e é como se ela não tivesse dito nada. Então, esse estudo científico é muito interessante, porque a gente acaba visualizando situações com todas as quais nós convivemos. A desembargadora São Marisa, na palestra anterior, que eu só assisti um pouquinho, porque estávamos aqui envolvidas com a organização, mas ela deixou muito claro o seu espanto com relação ao preenchimento de cargos na OAB. E não sei, desembargadora, mas eu tinha 2 visões em relação a isso. Uma, quando eu não estava na militância da OAB, não participava da instituição, em virtude da qual professava um mantra
absolutamente equivocado, segundo o qual eu cheguei lá sem precisar de cotas. Eu cheguei na minha profissão e eu consegui ser respeitada numa reunião. Eu tenho um temperamento muito forte, isso me garantiu interromper também os homens. Eu. Quando eu cheguei na ordem, que eu comecei a conviver com a própria instituição em si e o contexto das suas reuniões, das suas eleições, da formação das chapas, e especialmente quando eu cheguei nesse grupo chamado Mulher Advogada, cuja comissão foi reconhecida como órgão interno da OAB, como comissão específica, permanente, só na gestão passada, presidida pela Fernanda Marinella, que eu comecei a participar dessas discussões, eu percebi que eu estava totalmente equivocada. Que a regra, na verdade, a nossa exceção confirma essa regra. Então, nós, mulheres, não podemos entender os mecanismos de garantia de espaços, seja na vida política brasileira, seja na advocacia, a partir da premissa equivocada que algumas chegaram lá porque conseguiram romper esse telhado invisível que nós temos na política brasileira e, reflexamente, também na advocacia brasileira. Nós sabemos, na pele, o que é uma discussão de colegas, uma discussão de tribunal, uma discussão no limite daquele contexto da nossa profissão. Mas eu não sabia como era, porque eu nunca tinha integrado a OAB. Eu entrei na OAB, na diretoria da OAB de Santa Catarina na gestão passada e agora nessa gestão no Conselho Federal. E mudei a minha perspectiva em relação a esse contexto. Não fora a questão das cotas aprovadas na legislatura nossa passada da Ordem, no mandato passado, certamente nós não teríamos enfrentado a postura e a questão do preenchimento dos cargos de gestão e de conselho na Ordem. Ainda somos poucas. Nós somos 8 titulares para 81 conselheiros federais. Mas, como disse ontem a própria Marinella, uma minoria barulhenta, mas barulhenta no bom sentido. Barulhenta no sentido de ter um propósito, porque nós temos um propósito em comum. Esse propósito, certamente, não passa pela rivalidade, pela falta de sororidade, pela não alteridade, a capacidade da gente se colocar no lugar da outra, de perceber o nível de dificuldade que nós, mulheres, temos para compartilhar as experiências e para estar aqui. Porque é muito difícil conseguir, na política brasileira e na política institucional, concorrer a uma vaga. E é difícil por 2 aspectos. É difícil porque o contexto da ordem, embora as meninas estejam tomando conta das sessões de recebimento de carteirinha, elas ainda são as que são subempregadas nos grandes escritórios de advocacia. Elas ainda são catalogadas por serem meninas que estão jovens, bonitas, e que é muito bom, isso eu escutei essa semana, é muito bom quando um cliente chega no escritório e enxerga a mulherada aqui na linha de montagem. Depois vai para a reunião, né? Os argumentos importantes ficam com os sócios, mas é muito importante que as mulheres estejam aqui no escritório. Esse contexto é um contexto desconfortável e ele só vai ser enfrentado se nós, mulheres, entendermos a outra nesse papel e nos solidarizarmos. Então, longe de ser um debate sectário, privilegiado, ou que visa um entendimento muito pessoal a respeito das coisas, a força feminina no mercado de trabalho e na advocacia, especialmente, tem que se refletir também na ordem e também na política. A política de cotas que se instaurou agora, em 2012, com a legislação última eleitoral, que garante no máximo 30%, e no máximo 70% e no mínimo 30% para cada gênero, para homens ou mulheres, estabeleceu um manto de legalidade sobre uma circunstância que, de fato, ainda não acontece. Por quê? Porque as circunstâncias da eletividade da mulher no contexto político partidário não determina o seu ingresso no mandato.
E essa também é a situação da ordem. Então, a garantia de que terão 30% das mulheres como candidatas não garante, obviamente, 30% de participação efetiva nas vagas, tanto da política quanto da advocacia institucional. Então, esse mecanismo de união e de discussão e de debates como esse aqui, como aqueles que se faz no Fórum da Mulher Advogada, por excelência, a Comissão Nacional da Mulher Advogada, a Comissão Estadual da Mulher Advogada, as comissões municipais, é justamente no contexto de mudança legislativa. Então, nós só obteremos uma mudança não só de comportamento, mas de conhecimento legislativo a partir de uma postura nossa, científica, jurídica, de conhecimento e de debate, de fruto de uma massa de gente trabalhadora que tem uma proporção de 50% da advocacia brasileira, dos 1 milhão de advogados, que acabou de passar de 1 milhão, mais da metade são mulheres. Por que essas mulheres não estão na ordem? Por que dos 85 anos de OAB de Santa Catarina nunca houve uma mulher presidente da Ordem de Santa Catarina? Por que os cargos da ordem são perpendiculares, eles não são diretamente voltados à gestão? Ao meu sentir, a minha pequena experiência, muito menor do que a da doutora Eduarda, nessa caminhada, são de duas vertentes. Uma delas, é difícil penetrar no teto invisível da advocacia, da administração e fora dos concursos, porque nos concursos as mulheres proporcionalmente estão passando na medida que elas estão se formando. Então, chegará um momento em que os tribunais terão, evidentemente, como o TRT de Santa Catarina, até mais mulheres do que homens, porque se os concursos existem mais mulheres advogadas, consequentemente, proporcionalmente, não é que elas sejam mais inteligentes, mas elas, em maior número, prestam concurso e passam e ingressam. Então, hoje, na magistratura catarinense, há uma elevada gama de mulheres no primeiro grau. Elas certamente chegarão ao segundo grau, nem que seja por promoção por antiguidade. Já na advocacia, e especialmente na ordem, na política institucional, nós teremos que criar mecanismos para que isso possa acontecer, porque isso não é só meritório, isso é também de postura. E aí tem o outro lado dessa moeda, o grau de dificuldade que tem para nós, mulheres, enfrentarmos essa tripla jornada, essa quádrupla jornada que é a ordem. Porque a gente tem vida pessoal, a gente tem marido, namorado, mulher, companheira, companheiro, né? A gente tem filho, a gente tem o escritório ou o trabalho, o emprego, que nem sempre conta com a possibilidade de liberação para o exercício de situações como essas que estão aqui, da participação no conselho, e a própria condição nossa de enfrentamento de todo o grau de dificuldade que é estar nos lugares, de locomoção num país tão grande quanto o nosso. Especialmente quando a gente fala de um estado como Santa Catarina, que é efetivamente grande, não maior que São Paulo e Minas Gerais, mas também bastante comprido em termos de estradas. E no país, então, nem se fala, né? A Fernanda veio ontem de Rondônia para cá sem dormir. A Eduarda acabou de chegar do Piauí, enfim. Então, todo esse contexto, evidentemente, faz com que as mulheres não queiram participar. Então, tem duas vertentes, como eu disse, querida presidente, que é, de um lado, a conscientização feminina e dos dirigentes de que esse espaço é fundamental, a consecução de medidas que visem ao atingimento dessa meta e, de outro lado, um trabalho de aproximação de nós, entre nós mulheres. Porque se a gente não fizer essa aproximação com um nível que eu acho que faz todo sentido nesse nosso contexto de sororidade, de entendimento, de propósito comum e não de rivalidade, nós certamente chegaremos a um bom resultado com o tempo, com muita luta e com respeito pela nossa condição feminina. Muito obrigada.